Atos capítulo 9, do 3 a 6, diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Leve-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Alguém dirá o que você deve fazer. Sabe o que eu vejo aqui, queridos, essa palavra? Que Saulo estava completamente perdido. Saulo estava fazendo coisas que achava que estavam certas. Saulo estava convicto do que ele estava fazendo, pegando os cristãos, jogando na cadeia, matando, torturando, perseguindo. Ele estava achando que estava fazendo a coisa certa. Eu vou dizer uma coisa para você, nos dias de hoje. Tem muito crente achando que está fazendo a coisa certa. Achando que está fazendo a coisa certa, ficando com raiva de outro irmão. Achando que está fazendo a coisa certa, não falando contra o irmão. Achando que está fazendo a coisa certa, não perdoando o irmão. Achando que está fazendo a coisa certa, dando ouvido a fofocas e participando de rodas, como o Salmos não diz, rodas de escarnecedores. Sabe, tem muita gente achando que está fazendo a coisa certa. No nosso discipulado de homens é tão interessante, porque eu consigo falar com os homens e eu consigo que eles falem comigo. Uma das pessoas que mais, uma das pessoas que a gente fala muito no discipulado fala muito, não falava, nem fala mais, é do Israel, meu genro. Por quê, pastor? A gente fala, ele é assim mesmo, tá? Mas eu digo assim, mas eu amo. A gente briga, mas eu amo. Sabe, acho que a gente tem que ter maturidade para entender as coisas. Acho que a gente tem que ter maturidade para aprender com as coisas. Nós não podemos pensar que estamos corretos, estamos certos. Como Paulo pensava que estava certíssimo perseguindo. Como Paulo pensava que estava certíssimo colocando os cristãos na cadeia. Queridos, nós temos que olhar para a palavra e entender. Quando Paulo se encontrou com Jesus, a vida dele mudou. Quando Paulo se encontrou com Jesus, queridos, ele pôde entender o propósito pelo qual a Bíblia diz em Isaías 53 que ele tomou sobre si as nossas dores, transações, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele pôde entender isso e ele pôde entender que era Jesus. Por quê? Porque ele teve que ter um encontro com Deus. Ele teve que ter a maturidade para aceitar a palavra, que a ele foi revelada, as escamas dos olhos dele caíram. Tema dessa palavra hoje: encontre-se. Encontre-se, irmão. Sabe, quando você é uma pessoa, será que é, será que não é? Quando você é uma pessoa inconstante, você está perdido e não sabe. Quando você é uma pessoa, queridos, que um dia está bom, outro dia está ruim, um dia está feliz, um dia está triste, é aquele negócio todo, sabe? E essa tristeza te abate, essa tristeza te afasta das pessoas, e essa tristeza, queridos, te leva a pecar. Isso prova que essa tua inconstância está te levando para longe de Deus e para longe dos seus irmãos. Tem crente, queridos, por estar perdido, comete pecados. Pecados bobos, pecados tolos. Tem crente, quando está perdido, ele se afasta completamente do fogo de Deus. A palavra é: encontre-se. Você precisa se encontrar. Você precisa confiar e precisa confiar em Deus. E aí sim você vai se achar. E Deus fala a você em quem deve confiar. Sabe, Saulo teve um encontro sobrenatural com Deus. Por quê? Porque ele estava perdido. Porque ele tinha convicção que o que ele estava fazendo estava certo. Mas na verdade não estava. Porque ele era um doutor da lei, ele conhecia a lei, conhecia todo o Torá. Mas, queridos, ele não conseguia enxergar que Jesus era o Filho de Deus, que foi enviado por Deus para salvar o mundo. Estava todos os sinais ali dentro da palavra, dentro do Torá. Mas ele não enxergar. Tem crente aqui, queridos, tem crentes que enxergam todas as coisas, mas não conseguem enxergar a palavra.
Eles preferem seguirem as suas emoções, preferem, caminhar conforme os seus pensamentos, conforme o que eles acham e não conforme o que a palavra diz. Estão completamente perdidos. Se a palavra diz, você precisa perdoar o teu irmão, porque senão Deus não te perdoa, a palavra está falando a verdade. Não é mentira, irmão. Nós temos que aprender, a sermos verdadeiros com os irmãos. Temos que aprender a falar para as pessoas daquilo que nós não estamos gostando, para que nós possamos dar o direito às pessoas a se explicarem, a se defenderem. Irmão, você está se enganando. Você está perdidinho. Não é assim que Jesus faria. Não é assim. Isso aqui é o que o diabo faria. Saulo, ele tinha convicção que estava fazendo a coisa correta. E a pergunta que eu faço: quando tu não perdoa o teu irmão, tu está fazendo a coisa correta? Quando inimizades entre um irmão e outro, você está fazendo a coisa correta? Quando você fala do pastor, acusa o pastor, você está fazendo a coisa correta? Quando você se reúne para falar mal de um líder, de alguém, sem ter a coragem de já ter falado para aquele líder, você está fazendo a coisa correta? Eu olho para a vida de Saulo e ele estava completamente cego. Cego não na visão física, mas na visão espiritual. Os sacerdotes, e o sumo sacerdote dava cartas para ele perseguir os cristãos. E hoje quem está dando carta para as pessoas para falarem mal, para perseguirem, para se afastarem? Satanás. Está dando carta para muitos dentro da igreja, para que eles possam cumprir o propósito que Satanás já tem colocado, que é o quê? Divisão, separação, afastamento, falta de perdão. Filho, presta atenção numa coisa: quando você fica sem falar com o irmão, quando você fica afastado do irmão, quando você fica afastado da igreja, quando você fica afastado do teu pastor, quando você não obedece mais, entenda, você está cumprindo as cartas que Satanás, as autorizações que Satanás deu para você fazer, e ele te influencia para que você faça a diferença do lado mal. Pois estão entendendo essa palavra? Eu exorto esta igreja: aqui não se junte a pessoas, queridos, que não falam da luz, que não compartilham o amor de Deus. Eu exorto você hoje, nesta noite, a não se assentar na roda dos escarnecedores. Pastor, ele é meu amigo, pode ser o Papa. Eu não me assento na roda dos escarnecedores. Eu não me assento na roda dos meus irmãos de sangue, porque as conversas deles não me diz respeito. As conversas deles não é para mim, então eu não posso me assentar. Embora eu converse com todos, embora eu ame a todos, embora eu compartilhe muitas coisas com todos, mas eu não me assento, querido. Por quê? Porque o vocabulário deles, ou o que eles falam, não me agrada. Ofende a minha santidade ao Senhor, ofende aquilo que eu penso da palavra. Nós temos que aprender que nesses últimos dias, nós temos que tomar decisões na nossa vida, e para se encontrar, você precisa tomar decisões. Ou você é luz ou você é trevas. Não existe meio termo, porque o morno será vomitado. É uma coisa ou outra, vocês estão entendendo? É uma coisa ou outra, você tem que abrir mão. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu quero andar com o Senhor, mas também eu quero andar com fulano. Uma vez um pastor chegou até mim e falou: pastor, eu quero a sua cobertura, eu quero ser discipulado pelo Senhor. E eu comecei a fazer isso, discipulá-lo. Só que de repente ele chega até mim e ele diz assim: pastor, eu queria também que o Senhor entendesse, mas eu não queria largar o Senhor, eu queria continuar com o Senhor. E ele começou a chorar com aquilo, achando que eu ia me comover. Ele disse: pastor, eu quero estar andando com aquele pastor lá, mas eu não quero largar o Senhor, eu quero continuar com o Senhor. Eu disse para ele: não. Disse: vá para aquele lá. Essa é a sua escolha. Você veio até mim com uma decisão já tomada. Por quê? Porque você aceitou a pressão da tua liderança. E eu disse para ele: vá. E ele foi chorando. Alguns meses depois, o pastor pelo qual ele estava andando
caiu em desgraça. Fechou a igreja, deixou o pastorado. Por quê, queridos? Eu estou dizendo isso. Você tem que decidir com quem você anda. Você não pode andar comigo e andar com outras pessoas e ouvir outras pessoas. Você não pode dizer, eu estou andando com fulano, a minha cobertura espiritual é o pastor, a minha cobertura espiritual é fulano. Queridos, presta atenção, não dá. Uma hora você vai se aborrecer de um e ficar com o outro. Deus precisa saber com quem Ele está contando. Deus precisa saber com quem Ele pode contar. Se Deus te colocou neste lugar, junte-se a nós para cumprir o propósito. Não fica sentadinho no canto lá, só espelhando, só procurando defeito em outro. O pastor hoje está bravo. Não estou não, eu estou pregando a palavra para que você acorde, para que você se encontre, meu filho. Para desse jogo duplo, para de ficar lá e cá, toma uma decisão. Ou você é luz, ou você é trevas. Ou você caminha com fulano, ou você caminha com pastor, ou com ciclano. O que Jó falou? O que Moisés, o que Abraão falou para Ló? Escolhe o lado que você quer. Se você for para ali, eu vou para cá. Nós temos que parar e pensar um pouquinho que o reino de Deus está sendo retardado. O crescimento dessa igreja está sendo retardado. Sabe por quê? Porque tem gente seguindo um lado e outra pessoa seguindo para o outro lado. Não dá para ser assim. Nós fomos chamados para ser luz e não para ser confusão. Nós fomos chamados para cumprir um propósito e não para ficar sentadinho no nosso banco achando que tem nada acontecendo. O reino espiritual está se movendo e trabalhando para te levar para o inferno. E o que? Deus tem levantado uma geração para pregar e dizer: olha, santidade é o Senhor. O reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus não tem negociação. É sim, sim, ou não, não. Vou dizer uma coisa para você hoje, aqui e agora. Nós estamos vivendo os últimos dias dessa terra. Estamos, de verdade. E por estarmos vivendo os últimos dias, eu não tenho tempo mais para ficar brincando com ninguém, ou para, para olhar para você e você... eu não quero andar com o pastor. Eu não quero andar com aquela igreja. Filho, nós estamos caminhando para o céu. Eu estou direcionando essa igreja para o céu. Se você não quer andar conosco, não tem problema. Eu te abençoo. Procure um lugar onde você esteja muito bem, sem ninguém lhe perturbar, sem ninguém apontar o teu pecado. Procure um lugar assim. Eu não vou ficar chateado com você. Eu vou amar você ainda mais, porque pelo menos você foi honesto. Pelo menos você foi honesto em dizer, vou fora. Se você prefere acreditar, queridos, que o teu pastor é ladrão, que o teu pastor é isso ou aquilo, que o teu pastor está pisando na bola, isso, aquilo, querido, não dá para nós andarmos mais juntos. Porque a minha oração é: Deus, manifesta tudo, desde esse altar até a última cadeira dessa igreja, manifesta tudo, Senhor. Se há em mim algum caminho mau, manifesta, Senhor. Como somente diz, os meus acusadores estão me apontando. Os meus acusadores estão olhando para mim e me apontando. E eu faço a minha oração sempre: Senhor, mostra, Senhor, que eles todos caiam, para que a tua glória seja manifesta. Pode ser quem for, meu irmão. Entenda, eu não estou nesse ministério para adoçar a boca de ninguém. Eu estou nesse ministério para fazer a vontade de Deus. Eu tenho um chamado, eu tenho um propósito. Deus me fez com um propósito: pregar a sua palavra. E jamais, em nome de Jesus, você vai me ver negociar a palavra de Deus por qualquer coisa que seja. E por eu não fazer isso, você pensa o quê? Você pensa que as pessoas não vão apontar? Você acha que o quê? Que as maiores acusações vêm de onde? De dentro de casa. De dentro da própria casa. Não vem de longe não, meu amado. Vem da própria casa. Por quê? Porque quando a pessoa está com raiva, quando a pessoa está ferida, quando a pessoa está machucada, sabe o que ela faz? Ela tenta de todas as formas, sabe, vomitar coisa em outras. Para o quê? Para destituir, para acabar com a moral, com a índole de outra pessoa.
Eu quero que vocês entendam, igreja, e aconselho a você a me seguir nesse sentido. Não responda a nenhum tipo de ofensa, porque o Senhor é aquele que te guarda. O Senhor é o teu juiz perfeito. O Senhor é aquele, queridos, que luta as tuas batalhas. Fomos chamados para ser luz, mas estamos perdendo tempo com coisas picuinhas, coisas pequenas. A minha esposa, esse dia, falou assim: você não sabe ouvir? Eu falei: não, isso eu não quero mais ouvir. Eu estou cansado. Eu falei assim: eu estou cansado de tanta picuinha. Eu estou cansado de ouvir as pessoas que sabem o que fazer, mas não fazem. Mas que procuram colar no pecado, que procuram se deixar influenciar pelo que está errado. Filho, vamos andar com Cristo. Filho, fomos chamados para ser luz. Igreja, fomos chamados para ser luz e não para dar dando ouvido às trevas. Tem muito crente ouvindo pessoas que estão nas trevas, por mais gente boa que seja, por mais gente maravilhosa que seja, por mais amigo que seja, o que for. Quando eu decidi andar com Jesus, eu abri mão das minhas amizades que não me faziam bem. Eu abri mão de pessoas que se diziam ser crentes, mas na verdade estavam me afastando de Deus. Qual é a nossa atitude hoje como igreja? Como é que nós podemos avançar desta forma? Como é que o reino avança? Preguei aqui recentemente, disse uma palavra que Jesus disse em Lucas: o quê? Será que quando eu voltar a essa terra encontrarei fé? Ou ele vai encontrar um povo sentado numa cadeira, murcho, um povo que não quer fazer mais nada, que não quer saber mais de nada, mas que diz que está dentro de disse e me disse daquilo, e isso e aquilo, e mais isso e aquilo, um povo totalmente perdido. Totalmente perdido. Esta palavra hoje para você é para que você se encontre. Pare de obedecer às cartas de Satanás. Para de obedecer às cartas de Satanás, porque cada um prestará conta de si ao Senhor. Quando nós nos focarmos, quando nós nos encontrarmos, então toda a nossa vida será diferente. Toda a nossa vida será diferente. Eu não sei se depois dessa palavra aqui alguns nunca mais vão voltar. Não tem problema, queridos, não tem problema. Mas eu fui honesto com você. Deus foi honesto com você, lhe falando a verdade. Por que eu estou falando isso? Porque eu não tenho um visitante aqui hoje da sua igreja. Esse dia foi preparado por Deus. E nós precisamos entender isso. Eu não gosto do Adam porque ele tem esse bigode e ele falou isso ou aquilo comigo. Vai crescer, irmão. Vai crescer. Vai se converter, se encontra. Eu tenho muito mais coisas mais importantes para lidar. Eu tenho muitas almas para ganhar. Nós temos uma missão a cumprir, igreja. E não estamos cumprindo, sabe por quê? Porque estamos cumprindo a agenda do diabo. Estamos cumprindo a agenda do diabo. Sabe qual é a agenda do diabo? Não vou fazer por causa disso. Tem isso. Tem aquilo outro. Ora. Há pouco tempo aí saiu um boato que o pastor estava roubando. Há pouco tempo saiu um boato que eu estava roubando a igreja. Queridos, eu não tenho medo disso. Eu não tenho medo do que as pessoas falam. Deixa de falar. Eu disse sempre, quem me conhece sabe disso. O que, pastor? Filho, se você tentar me ameaçar ou tentar me constranger, tentar me colocar contra a parede, eu sou essa pessoa aqui, ó. Eu falo no púlpito. Por quê? Porque quem está em cima desse púlpito tem que ter uma vida reta. Quero que você entenda, queridos. Esses dias de um boato que o pastor Sandro desviou dinheiro, fez isso ou aquilo. Quem é o filho do diabo que está falando isso? Filho do diabo. As finanças da igreja estão abertas. Todas estão abertas para todo dizimista ir lá e olhar. Há uma junta que opera junto comigo todas as finanças da igreja. E se o pastor estivesse roubando, nós não teríamos nada disso aqui. Pelo contrário, essa igreja estava caindo aos pedaços. Então, por favor, irmão, se você está acreditando em alguém, cola nessa pessoa. Porque você colando essa pessoa, você vai junto com ela para o inferno.
Eu coloco a minha vida diante desse altar. Eu coloco a minha vida diante do Senhor. E se eu roubei, que o Senhor me mate. E se eu toquei em alguma coisa que é do Senhor, que o Senhor me mate. Eu não quero ficar doente, eu não quero ficar de cama, eu quero que Ele me mate, porque eu não sou digno mais de subir em cima de um altar para pregar essa palavra. Eu não gosto, queridos, eu detesto fervorzinho dentro da igreja. Eu sou profeta, eu sou pastor, eu sei o que eu passei dia após dia, eu sei o que eu sofri dia após dia, e eu sei o quanto eu confiei no Senhor e quanto eu confio nele todos os dias da minha vida. Agora você precisa escolher com quem você vai andar. Pastor, por que você está falando isso? Tem muitos pastores que não colocam a sua honra diante da igreja. Eu ponho, estou aqui. Sabe por quê? Não põe, porque faz muita coisa errada. Sabe por que não põe? Porque se alguém falar, ele desmorona. Esse dia eu vi um vídeo de um culto ao vivo, em que o pastor foi pegar o microfone, subiu um irmão, e pegou o microfone e foi falar: olha, igreja, o pastor aqui, ó, pegou minha esposa. Só procurar no vídeo. Esse pastor não desrespeitou nunca na vida uma irmã dessa igreja. Nunca. Jamais farei isso. A pessoa de todos vocês são mais próxima aqui é a pastora Alcione. É uma filha. Eu quero que vocês entendam uma coisa, igreja. Nós somos chamados para ser luz e não para ser trevas. Acorda. Sabe qual é o plano de Satanás? Presta atenção. A Bíblia diz: se o pastor cair, se o pastor for acertado, as ovelhas farão o quê? Vão se espalhar. E o que você está fazendo? Você está sendo usado pelo diabo para quê? Mas vou dar um recado para você. Eu só deixo de pregar a palavra quando Deus fala assim: sai, pode ir embora. Não é fofoca, não é disse-me-disse, não é A, nem a B, nem C, não é demônio, não é inferno, não é filho, não é nada que vai me impedir de pregar a palavra de Deus. Eu quero que você entenda isso. Eu não estou preocupado, querido, se eu vou perder A, B ou C. Eu estou preocupado em saber o que Deus pensa de mim. Existe um céu e eu quero entrar nesse céu. A vida nessa terra é passageira, mas lá é eterno, e eu estou atrás de uma eternidade. Eternidade. Agora, se você quer emprestar teu ouvido para estar ouvindo disse-me-disse, para estar ouvindo besteira. E outra coisa, eu vou avisar para a igreja: vou trocar meu carro. Vou trocar meu carro, viu? Se alguém quiser falar que eu estou roubando, pode falar. Mas em nome de Jesus, eu quero declarar aqui agora que o fofoqueiro, o espírito que traz divisão, vai ficar sem fala pelo menos 30 dias. Se eu sou profeta de Deus, esse fofoqueiro vai ficar 30 dias sem poder abrir a boca. Queremos ver a glória de Deus, queremos ver o poder de Deus. Então nós veremos. Eu quero que essa igreja viva a plena vontade de Deus. Eu já aviso logo, né, vamos trocar o carro, que você não já viu, né? Temos que crescer. Meu filho, se o pastor prospera, porque a igreja está prosperando, porque você está prosperando. Se o pastor está com... Peraí, olha a igreja. O irmão Valdelúcio mesmo carregava as mochilas nas costas, né, Valdelúcio? Com ferro, com tudo. Hoje é o quê? Uma bênção com seu carrinho para cima e para baixo. Olha, o Adam já estava para mergulhar no inferno, né, Adam? E hoje, próspero. Entendam isso. Você, igreja, enxerga a luz. Seja luz e não trevas. Não seja usado pelas trevas. Você foi chamado para ser luz. Posso ouvir um amém? Glória a Deus.
Esse dia eu estava zoando do Luciano. Mandei uma foto para ele. De brinquinho e tudo mais aqui. Feio que dói. Ele começou a rir, começou a dizer para mim assim: pastor, olha a transformação que Deus fez. Então esse lugar é um lugar de transformação, irmão. Eu só fico triste, sabe por quê? Porque 90% das pessoas que entram aqui, entram quebradas, entram desgraçadas. Sabe, entram totalmente arrasadas. E a igreja trabalha. E nós trabalhamos. E nós, olha, incentivamos, nós ministramos, nós cuidamos. Aí a pessoa vai se levantando, vai se levantando, vai se levantando, vai se levantando. Aí prospera, meu Deus, o que está vendo? Aí o que acontece? Começa a dar ouvido às trevas. Começa a dar ouvido às trevas, não consegue enxergar o que Deus fez. Como Deus transformou a sua vida neste lugar. Eu vou dizer para você, este lugar é um lugar de transformação. E no dia que você entender isso, você vai trabalhar pela tua família. Você vai trabalhar pelos teus amigos, para que eles cheguem nesse lugar e sejam transformados. É isso que eu creio. É assim que eu ando. Paulo estava perdido, porque ele estava fazendo o quê? O errado. Achando que era certo. Ele conhecia toda a lei e ele perseguia toda a igreja. Me perdoe, irmão, se eu ofendi alguém. Não ofendi, não. Eu vou pedir perdão porque eu não ofendi ninguém. Mas só estou dizendo para você: está na hora de nós começarmos a ser luz. E não pedra de tropeço para outras pessoas. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque eu recebo telefonema de irmãos chateado, doido para pegar no pescoço de um. Sabe por quê? Porque estavam falando de mim. Quantos irmãos eu tive que segurar e dizer para eles assim: querido, deixe. Mas pastor, eu dizia: deixe, não faça nada. O silêncio nosso traz o juízo de Deus. Só isso. A ofensa, eu não vou responder isso, irmão. Eu não vou entrar nessa jogada. Não vou. Ele conhecia toda a lei, ele perseguia toda a igreja. Sabe, hoje você está aqui para um novo começo, você crê? Pois todos os dias que nós acordamos é um novo começo. Como é que você tem acordado e o que você tem feito durante o dia? Já tem acordado com o pé, em outras palavras, com o pé esquerdo? Já tem acordado com desânimo no coração? Já tem acordado com um sentimento de derrota, de fracasso? Ou você já tem acordado dizendo assim: opa, hoje é mais um dia de vitória, hoje é mais um dia de batalha, mas em Cristo Jesus eu vou vencer essas batalhas. Pode até ser que você perda uma ou outra naquele dia, mas essa uma ou outra que você perdeu, Deus está te ensinando como vencê-la. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Todos os dias da minha vida é uma batalha. Todos os dias da minha vida é uma dificuldade. Todos os dias tem alguma coisa que se levanta contra mim, que se levanta contra a igreja. E todos os dias eu tenho que vencer na força do Senhor. Hoje você está aqui para esse novo começo. Todos os dias que você acorda é uma oportunidade que está te dando para começar de novo. Começar de novo. Você tem que aprender a dar tempo correto às coisas. Você não pode antecipar nada. Você não pode correr na frente de Deus. Deixa Deus trabalhar. Deus tem a forma dele, correta, certa, de trabalhar na tua vida. Não seja impaciente. Eu lembro quando Deus pediu meu carro, queridos. Nós demos nosso carro e passamos andando 2 anos a pé. 2 anos a pé. E às vezes, mas pastor, como é que o Senhor deu o seu carro, isso e aquilo? Eu falei: querido, não sei o que vai acontecer. Eu sei que Deus está querendo me ensinar alguma coisa e eu quero aprender. O problema do crente hoje é que não quer aprender. O problema do crente hoje é que quando Deus faz uma coisa, dá uma apertadinha, ele já fica resmungando, murmurando. Por quê? Porque não entende que Deus está trabalhando na vida dele, está aperfeiçoando ele, até que ele seja perfeito, como perfeito é o Deus Pai Celestial. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então você deve dar o tempo certo às coisas. Você deve aprender a confiar no Senhor. Queridos, até o momento eu orei
Tanto tempo eu calei. Mas hoje Deus falou, chegou a hora de falar a esta igreja. O quanto você, olha aqui, o quanto você faz na sua igreja e no seu ministério. Eu olho para Paulo. Paulo era um cara, ele tinha certeza que estava fazendo certo, que era trabalhador, não cobrava nada para fazer o que ele fazia. Ele ficava aquilo, mas ele estava cego, ele estava perdido. Eu conheço pessoas, queridos, que se dedicam tanto a fazer o mal, com tanta força, que você não imagina. Esse dia alguém chegou para mim e falou assim: pastor, tem um fulano ali que lhe odeia. Eu falei, como assim? Mas pastor, com toda a força. Aí eu fui orar e falei, Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Essa semana eu vou lá. E só vou olhar nos olhos e falar, me perdoe. Em nome de Jesus. Se eu lhe fiz alguma coisa, me perdoe. O que é isso, pastor? O senhor não fez nada. Mas o que importa é que eu esteja em paz com todos e que aquela pessoa possa ser impactada pela palavra do Senhor. Então essa semana eu estou orando a Deus para me dar essa oportunidade de ir lá. E eu vou. Por que, pastor? Filho, eu não estou ligando para nada, eu quero ir para o céu. E para ir para o céu você tem que abdicar da tua própria vida, da tua razão, de você estar certo. Para quê? Para ter paz e paz com todos. Deus trabalha nas nossas vidas. O quanto você faz na sua igreja e no seu ministério. Olha a pergunta, olha para Paulo o quanto ele fazia, sem estar completamente perdido, sem fazer o que era certo, sem atentar para a palavra. Ele trabalhava. Em favor de quem? Dos sacerdotes, para perseguir os crentes. Ele se colocava à disposição, ele ia atrás, ele viajava, fazia de tudo. E a pergunta que eu faço é para esta igreja: o quanto você faz em sua igreja para o ministério avançar? Para que pessoas sejam salvas? Para que pessoas cheguem na igreja e ouçam uma palavra de conforto, uma palavra de alegria por causa de você? É hora de nós refletirmos, igreja, temos uma missão. Olha outra pergunta que eu quero fazer: você está dentro desse ministério porque alguém lhe chamou ou porque há um fogo em teu coração? Olha que pergunta. Você está dentro desse ministério porque Deus te chamou, porque alguém te chamou para estar aqui, ou porque há um fogo em teu coração para servir a Deus? Eu quero crer que há um fogo em teu coração para servir a Deus. Eu quero crer. Queridos filhos, está na hora de a gente mergulhar na presença do Espírito Santo. Está na hora dessa igreja acordar. Está na hora dessa igreja trazer um Pentecoste nunca antes visto. Está na hora dessa igreja, está na hora dos homens assumirem o papel de orarem pelas suas casas. Está na hora das mulheres assumirem o seu papel de também clamar pela igreja, clamar. Que está na hora de nós fazermos um rebuliço nessa igreja. Está na hora de nos humilharmos diante do Senhor. Está na hora de pedirmos perdão pelos nossos pecados. Está na hora de confessar os nossos pecados. Você está dentro desse ministério porque alguém chamou você, ou porque há um fogo em teu coração. Ah, pastor, no começo era um fogo, mas agora está apagado. Você tem hoje a oportunidade de clamar ao Espírito Santo para incendiar o teu coração, para te deixar, para trazer de volta a paixão por almas. Deus está dando um novo começo, um recomeço para você, para a tua vida. Sabe, queridos, quando você tem um fogo, você vai fazer coisas que não tem sentido para as pessoas, mas tem muito para Deus. Tem muito sentido para Deus. Outra coisa importante, quando eu olho para essa passagem de Paulo, me traz ao coração que Deus queria acabar com esse sentimento, com essa visão de Paulo. E da mesma forma, Deus quer acabar com o sentimento individualista, egoísta de cada um. De se colocar em primeiro, de ser o primeiro. De se achar o bambambam, de se achar melhor que A, que B, que C. Deus quer trabalhar. Deus quer acabar com esse sentimento no teu coração. Com essa sua vida acomodada.
Quando Deus chama a igreja, Ele não chama para uma vida acomodada. Ele chama para ação. Ele chama para fazer a diferença. Ele chama para trabalhar. Ele chama para desenvolver ministério. Ele chama aqueles para salvar almas. E muitas almas têm se perdido. E talvez você diga, pastor, essas pessoas não querem. Eu não estou dizendo, queridos, que essas pessoas não podem ser salvas. Você está dizendo que elas não querem, não é? Ok, cala-te e vai orar. Vai ganhar essas pessoas primeiro no reino espiritual. Chora por essas pessoas primeiro em oração. Quebra as cadeias que cercam essas pessoas. E depois, queridos, vá até elas com o amor de Cristo. E elas receberão este amor. Sabe, a palavra do Senhor traz e exige da igreja algumas coisas. Olha o que ele diz. Olha o que Paulo diz aos Efésios, diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Será que nós estamos praticando essa palavra? Será que nós não estamos divididos? Ah, porque o Johnny aí é moreninho, eu sou mais branquinho, então Johnny, se afasta aí porque você está me escurecendo. A gente faz uma separação, a gente faz umas coisas loucas, que eu falo assim, misericórdia, Senhor. Esse dia eu estressei com o meu genro lá em casa. Porque eu e ele, a gente briga mesmo. Briga ou não briga, genro? Eu brigo com ele toda hora, todo instante, todo momento. Esse dia aí, pastor, eu estava em casa, e quando eles chegam lá em casa, parece um furacão. Eu falo, meu Deus. Gente, eu tinha uma filha, agora tem 2 filhos, 2 meninos que me deixam louco lá em casa. Mas é uma loucura boa. Você está dizendo isso, pastor? Eu tive uma discussão para ele e falei para ele, olha, você precisa mudar a postura. A sua atitude não me traga essas coisas. Não quero saber. Só vem a mim com problema quando for para mim resolver. Quando é você, é você. Mais nada. E assim eu faço com todos nessa igreja. A irmã Cássia, nesse dia, alguns dias atrás, a irmã Cássia chegou lá no pastor, estava lá naquela cozinha, e a irmã Cássia já disse, pastor, cadê o Denilton? Está aqui. O irmão Denilton empurrou coisa lá dentro, pastor. Fala para ele. Eu falei, como é que é? Eu? Não, irmã. Fale você para ele. Você é líder. Você tem uma missão, você tem uma função. Eu falei, sabe, se eu fosse você, eu pegava tudo e colocava tudo lá em cima do negócio dele. Tudo dentro daquela sala dele ali, aí tu ia ver se ele ia colocar de novo. E o que acontecia? Mas pastor, você tem capacidade de resolver. Vai resolver. E lá vai ela. Resolveu? Por quê? Agora, se eu for me envolver, não cresce. Se eu for me envolver... Vou falar do meu filho Ada também. Fofoca, tá vendo? Fofoca na frente das pessoas. Esse dia, o irmão Adam me ligou, pastor, o senhor deixa eu tocar? Eu falei, não, tu tem que só tomar vergonha e tomar uma decisão na vida. Deus quer te usar. Chegou o momento da tua maturidade, chegou a hora, acabou. Ou não foi, Adam? Ou você esperava que ele dissesse, ô meu filho, não tem problema, queridão. Ele ia continuar sendo o mesmo Adam. Queridos, Deus trabalha de formas estranhas com a gente, que não é brincadeira. Deus trabalha. Eu não quero uma igreja dependente de mim. Uma igreja que tudo tem que ser o pastor, misericórdia, queridos. Eu quero que você seja luz para outras pessoas. Eu quero que as pessoas olhem para você e vejam em você um exemplo de líder, um exemplo de ministro, um exemplo, queridos, de homem e mulher santa na casa do Senhor. Esse é o meu sonho, esse é o meu desejo. Por que Deus quer acabar com esses sentimentos de individualidade egoísta, esses sentimentos essas coisas de fofoca? Por quê? Por quê? Sabe por quê, queridos? Para que você tenha um coração de apaixonado por Ele. Porque essas coisas que grudam no teu coração, essas coisas que você permite entrar no teu coração, impedem que você seja incendiado de amor por Ele. As chateações que você deixa entrar no teu coração te afastam dessa paixão por Deus.
Por quê? Porque você está colocando em primeiro lugar os problemas, colocando em primeiro lugar o que fizeram com você. Hoje Deus está mandando te dizer, irmão, está na hora de tirar isso, está na hora de deixar Deus arrancar isso, e para que você seja incendiado de paixão por Ele. Uma igreja apaixonada é uma igreja incendiada. Uma igreja que está, sabe, servindo a Deus, focada em Deus, não permite que ninguém fale ou me diz para lá e para cá. Para que você tenha um coração de apaixonado por Ele. É para isso que Deus quer. Para realizar as grandes coisas que Ele te chamou para realizar. Eu olho para cada um de vocês e eu tenho a convicção que Deus tem algo grande para cada um realizar. Quando você se olha no espelho, como é que você se vê? Mas você precisa entender que o que Deus quer realizar através de você, e o que Deus quer te dar, passa por humildade e simplicidade e reconhecimento que precisa mudar. Eu conheço a ovelha minha quando está fria. Eu conheço a ovelha minha quando está se afastando. Eu conheço o meu povo. Eu procuro estar sempre no meio do meu povo. Eu procuro sempre dar uma palavra, porque vem cá, filho. Por quê? Porque a caminhada, filha, não é fácil. Mas quando você é luz, você está sempre perto de luz, nunca perto de trevas. Por mais que doa, Deus está dizendo para você, você precisa tomar decisões. Aprenda uma coisa, Paulo, ele pôde ver a luz. E quando ele viu a luz, ele pôde perceber o quanto ele era precioso para Deus. Enquanto você, querido, estiver permitindo Satanás colocar em teu coração coisas e mais coisas, você nunca vai perceber o quanto você é precioso para Deus. Porque quando você tirar isso, permitir que Deus tire isso aí, você vai ver o quanto Deus é precioso para você. Você vai amar a Deus com paixão, com fogo. O problema é que os crentes hoje, que nós hoje deixamos qualquer coisa lá em nosso coração. Eu lembro uma vez no Ministério de Louvor, lá da Igreja Nazarena, eu era jovem, hoje já sou adulto, não sou velho. Eu ministrava louvor e a filha do pastor veio para mim. Isso no ensaio, cantando e tal, ela veio para mim e falou assim, você não canta nada. O que você está fazendo aqui? Isso na frente de todo mundo. Eu baixei a cabeça. Fingi ali, sabe aquela meia? Fui para casa. E passei um mês debaixo da cama. Não. Eu fui para casa. Quem lembra daquele somzão chamado Aiva? Eu tinha um Aiva. Tinha. Peguei um microfone, coloquei no Aiva. Quem lembra da fita cassete? Meu Deus, isso, com caneta. Colocava rec e o microfone e cantava por cima da música. Terminava de cantar, aí falava, amor, como é que tá? Aí a pastora olhava, a pastora sempre foi tão amável e sensível comigo, você nem imagina. Eu perguntava como é que tá, ela falava, uma porcaria. Eu perguntava, bom, amor, e ela nem colocou amor, ela falou, tá uma porcaria. Nem fala assim, amor, tá uma porcaria, não, ela falou, porcaria. E eu ia cantar novamente, eu ficava repetindo, até que quando a última vez, amor, e agora? Tá muito melhor. Agora, se eu permitisse que aquilo colasse no meu coração, sabe o que eu queria fazer? Não ia mais nem para a igreja. É verdade, não ia mais nem para a igreja. Por que está dizendo isso, pastor? Para que você entenda que tudo que Deus usa tudo para te aperfeiçoar. Aprenda isso, irmão. Eu não quero ser profissional. E nem eu quero que seja profissional, eu quero que você seja um adorador de excelência. Quem sabe partitura, sabe tudo. Está entendendo o que eu quero? Não quero que você seja um profissional.
Eu quero que você seja um adorador de excelência. E todo adorador de excelência, ele treina, ele rala. Ah, mas tem um trabalho, não importa, mas ele quer, porque ele quer fazer o melhor para Deus. E o melhor não é meia boca. Tem gente que pensa que é o meia boca é que é bom para Deus. Eu conheço pessoas que trabalham fora e são extremamente excelentes. Por quê, pastor? Porque entendem que o melhor é para Deus. Posso ouvir um amém? Aleluia, glória a Deus. Então eu vou evoluir. Eu vou estudar. Eu vou fazer mais. Paulo, ele pôde ver a luz. Sabe, ele percebeu o quanto era precioso para Deus. E muitas vezes, por que muitas vezes a gente para, a gente esfria, sabe por quê? Porque tem muita coisa colada em nosso coração, tem muita coisa, sabe, que você permitiu que Satanás colasse. E então você não consegue ver o quanto você é precioso para Deus. Ah, você sabe que é precioso, mas você não sente isso. É diferente, filho, saber do que sentir. Paulo sentiu que era precioso para Deus. Paulo entendeu que ele era precioso para Deus. Quando a luz de Jesus entrar no seu coração, olha, eu vou colocar um nós. Quando a luz de Jesus entrar nos nossos corações, nós faremos coisas tremendas e poderosas que muitos não entenderão. Tem um amém, aleluia. Meu Deus, misericórdia. Jeová Jireh. Quando a luz de Jesus entrar em nossos corações, nós faremos coisas tremendas e poderosas que muitos não entenderam. Não entenderão. O que é isso, pastor? Vou dizer uma coisa para você. Deus deu talentos para cada um. Deus entregou algo para cada um. E a pergunta é, por que você não está aperfeiçoando isso? Por que você coloca limitação naquilo que Deus quer fazer na tua vida, naquilo que Deus quer que você faça? Por que você coloca barreiras? Por que você permite a si mesmo se colocar barreira? Quando Deus quer te levar a um nível muito maior do que você possa imaginar. E quando você não eleva o nível, quando você não está marchando, quando você não está crescendo, Satanás está colando coisas no teu coração. Por quê? Porque você já não consegue mais enxergar que você é precioso para Deus, embora saiba. Mas você não sente mais isso. Por quê? Porque tem coisas coladas no teu coração. Que é o quê? A raiva contra o irmão, a chateação com fulano, com Beltrano. Então você vai se perdendo. Você passa a fazer as coisas no automático. Aprenda isso hoje, igreja. É diferente. Tudo tem que ser diferente. Quando essa luz entrar no teu coração, tudo muda. As pessoas, você necessita ter a luz. Pois então, olha, pois estão nas trevas e você vai... Seja, as pessoas, vou ler de novo. As pessoas necessitam que você tenha luz. As pessoas necessitam que você tenha luz, por quê? Pois elas estão nas trevas e você foi chamado para ser luz. Diminui a luz da igreja tudo. Diminui as luzes da igreja. Deixa só lá atrás. Dá blackout aqui em tudo. Só lá atrás, meu filho. Eu não digo que você foi chamado para ser luz, queridos. Cada pessoa dessa aqui, ó, está faltando nessas cadeiras, estão nas trevas. A luz precisa chegar até essas pessoas. Quem tem paixão, quem é incendiado, não fica. Leva luz. Quantos são luz aqui? A deixa. Quantos são luz aqui? Olha a deixa. Quantos são luz aqui? Acende a luz, meu filho. É meu filhinho. É o bebê da Cláudia. Você é luz, irmã? Nós somos. Podemos perder tempo com isso. Não podemos perder tempo com trevas.
1 Pedro capítulo 2, verso 9 ao 10 diz assim: vocês, só quem for, quem não for fica calado. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua, o que, gente? Antes vocês nem sequer eram povo, nem povo vocês eram. Nós não éramos ninguém, éramos escravos, escravos do pecado, mas agora são povo de Deus. Nós não havíamos recebido misericórdia, mas agora recebemos misericórdia através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aprenda isso, igreja. Ponto final em disse-me disse, ponto final. A missão dessa igreja é ser luz. E não vamos perder tempo com essas coisas. É tempo de você ver a luz. É tempo de você sair da escuridão, do engano, das justificativas, dos argumentos. Pois você precisa crer que podemos mais. Essa igreja pode mais. É muito pouco, querido, o que nós estamos fazendo. É muito pouco o que nós estamos fazendo para Deus, pelo que Ele fez por nós. Nós precisamos entender que podemos mais sendo luz. Precisamos entender que vidas precisam receber essa luz que um dia você recebeu. Como é que essas pessoas vão receber, pastor, essa luz que estão na escuridão? Ore e fale. A luz é a palavra específica que vem de Deus, para que você faça aquilo que Ele tem mandado. Seja a luz para as pessoas que estão precisando. Seja luz para as pessoas que estão lá fora. Sabe qual foi o tempo que mais essa igreja cresceu? Foi quando todo mundo descia o pau nela. Por quê, pastor? Porque falava que era a igreja de discoteca, que era a igreja da parede preta, que era a igreja disso e daquilo. E falava, e falava, e falava. E quanto mais falava, mais a igreja avançava. Deixa o ímpio falar. Pastor, mas não é crente não, é ímpio, deixa falar. Um dia ele vai entrar aqui e vai se converter. Mateus capítulo 5, verso 13, verso 16 diz assim: olha o que Jesus fala para você hoje. Diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais pressa, senão para ser lançar fora e ser pisado pelos homens. Agora se prepara, que Deus tem para você. Se prepara. Vós sois a luz do mundo. Ele continua: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, mas olha, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Luz, seja luz para um mundo de trevas. Para um mundo de trevas. Seus sonhos ressuscitados, seu chamado será reativado, pois é tempo de você recomeçar e começar se dispondo a chegar até este altar e dizer ao Senhor: eu quero ser luz para ajudar outros a enxergar o caminho da salvação. Eu quero que você fique de pé.